A desconfiança, às vezes, parece uma muralha, né? Uma muralha impossível de derrubar. Nessa nossa análise, a gente vai fazer exatamente isso: desconstruir essa muralha tijolo por tijolo. A ideia é ter um plano de ação bem prático para construir uma base totalmente nova de segurança e confiança. Bom, tudo começa com essa pergunta que é fundamental. Muita gente sente um muro subindo bem na hora em que mais precisa se conectar com alguém. Mas por que essa barreira parece ser tão forte? E aqui, olha, já vem a primeira grande virada de chave. A desconfiança não é um defeito de caráter, de forma alguma. Pelo contrário, é um mecanismo de defesa super sofisticado que o cérebro desenvolveu para nos proteger de dores futuras, sempre se baseando no que já vivemos. Pensa nela como uma sentinela, sabe? E não como a vilã da história. E a boa notícia é que, como qualquer sistema de proteção, essa sentinela pode ser reeducada. O nosso objetivo é ensinar para ela a diferença entre uma ameaça de verdade e uma simples sombra do passado. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Para começar, a gente precisa entender como essa prisão é construída. Ela não aparece do nada, né? Existem arquitetos trabalhando na nossa mente o tempo todo, construindo essas barreiras. E quem são esses arquitetos do desastre? São os nossos pensamentos automáticos negativos. Sabe aquelas vozes que ficam sussurrando, não confia, ou isso vai dar ruim de novo? São eles. Eles pegam uma simples possibilidade e transformam numa certeza que aterroriza. O primeiro passo, então, é aprender a reconhecer quando eles estão no comando. Ok, para desarmar esses arquitetos, a nossa primeira ferramenta é uma estratégia cognitiva. É um método para, na prática, reescrever o roteiro mental que eles criaram. É uma técnica que, aliás, tem raízes na terapia cognitivo-comportamental. O processo é bem simples, mas é muito poderoso. Primeiro, registrar o pensamento assim que ele aparece, sem julgar, só colocar no papel. Segundo, interrogar esse pensamento, quase como um detetive. Perguntar: isso é 100% verdade mesmo? Quais são as outras possibilidades? E terceiro, substituir, de forma consciente, essa ideia por uma visão mais equilibrada e mais justa da realidade. O mais interessante aqui é a prova final, o que a gente sente no corpo. O pensamento antigo gera medo, aquele aperto no peito, sabe? Já o pensamento alternativo traz uma sensação de paz, de esperança. O nosso próprio corpo nos mostra qual caminho leva ao equilíbrio. É incrível. Mudar a mente é fundamental, mas vamos ser sinceros: se o corpo está em pânico, nada funciona. Então, o segundo pilar é todo sobre acalmar a resposta física ao medo. É sobre gerenciar a fisiologia da desconfiança. E aqui a gente tem três ferramentas muito poderosas para regular o sistema nervoso. Primeiro, nomear o que se está sentindo. Segundo, usar a respiração para se ancorar no presente. E terceiro, praticar um autodiálogo compassivo e não crítico. Elas funcionam como âncoras no meio de uma tempestade emocional. Uma técnica muito eficaz para isso é a tal da respiração quadrada. Ela regula o sistema nervoso em 4 etapas de mesma duração. O processo começa assim: uma inspiração lenta, bem profunda, contando mentalmente até 4. Em seguida, a gente segura o ar nos pulmões por mais 4 segundos. Essa pausa é o ponto-chave, porque é nesse momento que o ciclo de pânico é interrompido. É aí que a gente retoma o controle sobre o sistema nervoso autônomo. Depois, a expiração também dura 4 segundos, liberando toda a tensão. O ciclo se completa com mais uma pausa de 4 segundos antes de recomeçar. Praticar isso por 1 minutinho já pode alterar completamente o nosso estado fisiológico. E esse dado aqui ilustra de forma brilhante o poder de nomear a emoção. Só de reconhecer internamente estou sentindo medo ou estou sentindo ansiedade, a gente já consegue reduzir a intensidade dessa emoção pela metade. A pessoa deixa de ser a emoção e passa a ser alguém que observa a emoção. Muda tudo. Bom, com a mente e o corpo mais alinhados, chegou a hora de levar todo esse trabalho para o mundo real. O terceiro pilar é sobre ação. É aqui que a mudança interna se torna externa. Podemos pensar na confiança como um músculo. Ninguém chega na academia no primeiro dia e tenta levantar 200 quilos, certo? O fortalecimento é gradual. Do mesmo jeito, reconstruir a confiança envolve pequenos riscos calculados que, com o tempo, vão fortalecendo essa nossa capacidade. E este quadro mostra exatamente como colocar isso em prática. O processo começa pequeno.
talvez compartilhando uma opinião leve na primeira semana. E depois vem a reflexão, com perguntas do tipo: a resposta que eu tive foi segura? Aquele meu medo aconteceu de verdade? Cada pequena vitória se torna uma evidência real para o nosso diário da verdade. E para os riscos um pouquinho maiores, frases honrosas como esta podem ser usadas. E isso não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É uma forma super inteligente de criar um ambiente seguro, de guiar a outra pessoa sobre como ela pode receber a nossa vulnerabilidade. Então, como é que a gente junta tudo isso no calor do momento? É uma sequência. Primeiro, a gente percebe o padrão e interrompe. Segundo, nomeia a emoção. Terceiro, usa a respiração para acalmar o corpo. E só então, em quarto lugar, a gente reformula o pensamento. E esse é o ponto crucial de tudo. Não dá para negociar com uma mente em pânico. Primeiro, a gente acalma o corpo, estabiliza a emoção. A calma fisiológica é o pré-requisito para o sucesso da reestruturação cognitiva. A ordem é que importa, e muito. No final das contas, todo esse processo nos leva a um lugar novo. Não é um lugar sem medo, mas sim um lugar onde o medo não nos controla mais. Isso nos leva a uma nova definição de liberdade. E aqui está a essência. A verdadeira liberdade não é evitar o risco, mas ter a coragem de encará-lo, partindo de uma base interna tão sólida, mas tão sólida, que se sabe que, aconteça o que acontecer, a integridade vai ser mantida. Essa é a verdadeira segurança. E assim, a gente termina esta análise com uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso, qual seria um primeiro passo? Qual é aquele pequeno risco calculado que vale a pena correr para começar a fortalecer o músculo da confiança?